Ok, pessoal, vamos começar aqui, tá? Resolução de questão. As questões da FGV, Direito Penal Militar, que foi cobrado aí no CFO da PM do Rio de Janeiro. Então, nada como a gente resolver as próprias questões da banca, tá? Questões inéditas aí da FGV, um concurso que aconteceu recentemente aí. Vamos lá. Primeira questão. Com base no disposto do CPM, assinale a afirmativa incorreta. Vamos lá. A qualidade de superior ou de inferior deixa de ser elemento constitutivo do crime quando não conhecida pelo agente. Correto, pessoal? Ou seja, por exemplo, o crime do artigo 157, que é o crime de violência contra o superior, o cara só responde por violência contra o superior se ele saber da condição dele superior. Porque se ele não souber, ele responde por outra coisa. Mas não o crime de violência contra o superior. Então, quando essa qualidade de superior não é conhecida pelo agente, então isso deixa de ser um elemento constitutivo do tipo penal. Tá certo? Então esse item está correto. B. Se uma lei posterior deixa de se considerar um fato como crime, nenhum agente pode ser punido, ainda que tenha sido condenado por sentença irrecorrível. Também está correto. Por quê, professor? Porque, como a lei ela é benéfica, ela deixou de considerar aquele fato como crime, então ele não vai mais responder. Né? É a retroatividade da lei mais benéfica. E mesmo que ele tenha sido condenado por sentença irrecorrível, não, ele vai ser colocado em liberdade. Ela vai ser aplicada a lei nova. Tá? C. Se sobrevier uma lei que, de qualquer forma, favorece o agente, aplica-se a lei nova retroativamente. Como eu falei, a lei mais benéfica ela é aplicada retroativamente. Ainda que o agente tenha sido condenado por sentença irrecorrível. Perfeito. Porque a gente falou, se a lei é mais benéfica, ela vai retroagir. Aplica-se a lei nova retroativamente. Certo? Ainda que o cara já tenha sido condenado por sentença irrecorrível. D. Quanto às medidas de segurança, aqui é muito importante, porque esse item a gente vai saber qual é o entendimento da FGV em relação a essa medida de segurança. Então, fiquem espertos. Ó. Aqui, ó, quanto às medidas de segurança, se houver uma divergência entre a lei vigente ao tempo da sentença e a lei vigente ao tempo da execução, prevalece qual? Prevalece a lei que está em vigor ao tempo da execução. Então, questãozinha perfeita aí. Então, pessoal, quando eu falo em medida de segurança, qual é a lei que é aplicada? A lei ao tempo da sentença. Se houver uma divergência entre uma nova lei, então, o que é que acontece? Qual é que prevalece? A lei ao tempo da sentença ou ao tempo da execução? A que vai prevalecer é aquela lei que está em vigor ao tempo da execução. Ok? Então, tá aí. Questão boa. A gente já pode ter um embasamento em relação a essa questão aqui. Então, prevalece a lei em vigor ao tempo da execução. Isso se forem divergentes. Isso se forem divergentes. Essas medidas de segurança são aquelas medidas relacionadas àquele pessoal que tem uma certa um distúrbio mental, né? Alegam ser doentes mentais, problemas psicológicos. Letra E. Aplica-se a lei penal militar sem prejuízo de convenção, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido em parte no território nacional, salvo se o agente tiver sido julgado pela justiça estrangeira. Errado. Pessoal, aqui ó, é adotado a extraterritorialidade incondicionada. Ou seja, mesmo que ele tenha sido julgado na justiça estrangeira, vai ser aplicada a lei penal militar. Tá bom? Então, no CPM é adotada a extraterritorialidade incondicionada, a ausência de condições. Independentemente dele ter sido julgado na justiça estrangeira ou não, vai ser aplicada a lei penal militar. Então, esse item realmente está incorreto, que é o nosso gabarito. Todos os outros itens estão perfeitamente corretos. Com exceção desse aqui. Ok? Questão 2. Com relação ao crime de deserção, assinale a afirmativa correta. Então, tá vendo que a FGV ela gosta de cobrar as incorretas e também questões corretas. Então, fiquem atentos. Do jeito que a gente vinha trabalhando no nosso curso. Em tempo de guerra, a deserção simples é punida com a pena de morte. Errado.
Em tempo de guerra, pessoal, só é punido com morte a deserção, tá? Na presença do inimigo, tá? Então, somente a deserção na presença do inimigo é que é punida com a pena de morte, e não essa deserção simples, tá? Em tempos de paz, ausentar-se por 7 dias do quartel é considerado crime. Na verdade, é quando você se ausenta por mais de 8 dias. É que vai ser considerado crime de deserção. Ao facilitar a fuga de seu filho para a prática do crime de deserção, o pai pratica o crime de favorecimento ao desertor, mas está isento de pena. Perfeito, pessoal, esse item aqui. Existe o crime de favorecimento ao desertor, ou seja, aquela pessoa que favorece, que dá abrigo a quem está cometendo o crime de deserção. Só que a regra é que a pessoa que ajuda, ela comete o crime de favorecimento. Agora, se essa pessoa for o pai, o cônjuge, por exemplo, eles não respondem, eles ficam isentos de pena, eles não praticam esse crime. Até porque é pai, né, pessoal? Lógico que ele vai ajudar o filho. Então, aqui o Código Penal Militar ele deixou claro que, se for o pai, se for o cônjuge, por exemplo, eles ficam isentos de pena. Mas qualquer outra pessoa que não seja essas pessoas aqui, estão lá previstas na lei, eles respondem pelo crime de favorecimento ao desertor. Então, questão aqui, o gabarito letra C, porque ele está pedindo a questão correta, né? Aqui, ó, letra C de caso. Ok? Vamos lá. Uma das consequências da condenação pelo crime de deserção é a perda do posto e da patente. Perfeito. Perde o posto e a patente. Ainda que não conste da sentença. É errado, pessoal. Essa perda do posto e da patente, ela tem que ser motivada na sentença. Tem que ser motivada na sentença. Ok? Letra E. No crime de deserção, embora tenha passado o prazo da prescrição, esta só extingue a punibilidade quando o desertor atingir a idade de 45 anos, caso for ocupe o posto de oficial. É errado. Seria 60 anos. 60 anos. Então, não é 45. 45 é para os demais. Então, por exemplo, se um oficial comete crime de deserção, extingue-se a punibilidade quando atinge 60 anos. Os demais praças aí, 45 anos. Então, esse item está errado. Então, gabarito a segunda, letra C de casa. Ok? Terceira. Com base no disposto no CPM, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. A suspensão condicional da pena não se aplica aos crimes militares. É errado, pessoal. A suspensão condicional da pena, ela é aplicável naquelas penas em que o crime, não, a pena máxima não seja superior a 2 anos. Então, existem os benefícios aí da suspensão condicional da pena e o livramento condicional. Então, é aplicado, sim, suspensão condicional da pena nos crimes militares. B. Considerando praticado o crime, considera-se praticado o crime, ó, se ele quer, considera-se praticado o crime, então, aqui é o tempo do crime, e não é o lugar, é o tempo. Então, teoria da atividade. Para a teoria da atividade, só importa o momento da ação ou da omissão. E pronto, ponto final. Então, não tem esse que desde que seja o mesmo do resultado. Está errado. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Ainda que um outro momento seja o resultado. Certo? Então, está errado. Aqui foi cobrado aqui o conhecimento de teoria da atividade. Então, para a teoria da atividade, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da opção, ainda que outro seja o momento. C. O Código Penal Militar compreende, além dos crimes militares, as infrações aos regulamentos disciplinares. Errado, pessoal. O CPM, ele só comporta os crimes militares, tá? Ele não traz aí no seu bojo, na sua lei, as infrações internas, não, tá? Quem traz essas infrações internas são os próprios órgãos militares que fazem os seus códigos disciplinares. Então, o CPM só está previsto o crime, tá? D. Quando por ineficácia absoluta do meio empregado ou para absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. O juiz deve atenuar a pena em 1/3. Errado.
Aqui é o famoso crime impossível. Ou seja, quando é que o crime é impossível? Quando existe uma ineficácia absoluta do bem empregado, por exemplo, o cara vai matar uma pessoa, só que a arma não tem carregador e não tem munição. Então, ele não vai matar a pessoa. Por quê? Porque, no caso aí, a arma ela não funciona, ou seja, o meio que foi empregado é ineficaz, absolutamente ineficaz. Ou por absoluta impropriedade do objeto, ou seja, você vai matar uma pessoa que já está morta? Não tem condição, certo? Ou seja, a pessoa já está morta, então o objeto é impróprio. Então, no crime impossível, você não responde por nada. Então, não tem essa parte aqui que ele fala, o juiz deve atenuar a pena de um terço. Não tem isso daqui, não. Tá? Letra E. O tempo de guerra. Vamos lá, quando é que começa a contar o tempo de guerra? No momento da declaração do estado de guerra, e ele vai cessar no momento que é declarada a cessação das hostilidades. Tá? Então, esse gabarito realmente está correto. Gabarito letra E dessa questão aqui. Show? Aí, ó. Vamos lá. Questão 4. Sobre os crimes contra a autoridade ou a disciplina. Então, tá aí, ó. Só tema que hoje nós já trabalhamos em sala. Assinale a alternativa incorreta. O crime de montim não pode ser cometido por civil. Perfeito. Por quê, professor? Porque o crime de montim é um crime propriamente militar. Ou seja, só os militares cometem o crime de montim. O que, é que seria esse crime de montim? É quando os militares os subordinados se rebelam contra as ordens das autoridades. Então, eles ocupam quartéis, por exemplo, e aí não cumprem as ordens, ficam amotinados no quartel. Se eles estiverem fazendo isso com armas, já deixa de ser o crime de motim e vira o crime de revolta. Então, letra B também está correta. A diferença entre motim e revolta é que no crime de revolta, os agentes estão armados. Letra C. É crime militar usar indevidamente uniforme distintivo ou insígnia quando ele não tem direito a usar. Perfeito. É crime militar, sim. D. Recusar-se a obedecer à ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço. Que crime é esse, professor? É o crime de recusa de obediência, tá? Recusa de obediência. Então, a recusa de obediência é quando você, pessoal, não cumpre a ordem, não obedece uma ordem superior sobre questões de serviço mesmo. O cara, ele manda você fazer, por exemplo, uma parada básica no local e tá fora, e você não cumpre, ou seja, você está cometendo um crime militar. Se recusar a obedecer uma ordem superior sobre assunto ou matéria de serviço. Tá? Então tá aí. É um crime previsto no Código Penal Militar? Sim, é um crime previsto no Código Penal Militar. Letra E. Desrespeitar superior diante de outro militar. Então, aqui o militar está desrespeitando o superior diante de outro militar. Agora, detalhe, ele tem que saber da condição dele ser superior, para ele cometer esse crime. Tá? A gente já viu na primeira questão que quando ele não sabe da condição superior, então, aquele fato da condição superior não vira um elemento constitutivo do crime. Vai responder por outra coisa, a não ser só não pode responder pelo desrespeito ao superior, tá? Então, ele precisa saber da condição dele de superior. Professor, as esferas são independentes, né? Nós temos as esferas civil, a penal e a esfera militar. Bom, quando eu desrespeito o superior, com certeza é uma transgressão interna também. Então, ele responde na esfera militar, não, na esfera administrativa, né? Então, ele vai responder na esfera administrativa e também, com certeza, está cometendo um crime. Então, as esferas são independentes. Não é porque ele vai ser punido na esfera administrativa que ele vai deixar de ser punido na penal. Então, aqui, ó, quando ele diz o que exclui a incidência da esfera penal, ele deixa o item errado, tá? Porque ele também vai responder na esfera penal. Ok? Então, aqui nós temos o gabarito, letra E, de escola, da quarta. Questão 5. Vamos lá.
Quanto às hipóteses de antijuricidade e culpabilidade aplicáveis ao direito penal militar, assinale a afirmativa correta. Antijuricidade, aquelas hipóteses, né, que vai excluir a ilicitude. Culpabilidade são aquelas hipóteses que vão excluir a culpabilidade da pessoa. Vamos lá. Não é culpado o agente que viola dever militar sobre coação moral irresistível. Vamos lá, pessoal. Em regra, se você está sendo coagido moralmente ou está recebendo uma ordem de um superior, uma ordem que ela parece ser legal, mas não é, só responde quem é o autor dessa ordem ou o autor da coação. Essa é a regra. Só que, se você estivesse sendo coagido e o crime, e você está violando o dever militar, tá certo? Alegando coação, então, nesse caso, você vai responder, tá? Então, o que é que acontece? Se você está sendo coagido moralmente, é a regra que só responde quem é o autor da coação, o cara que ordenou, superior. Agora, se for um caso envolvendo violação do dever militar, então eu não posso alegar coação, tá certo? Então, na verdade, como ele praticou o crime violando o dever militar, então ele vai ser culpado. Então, aqui, ele vai ser culpado, tá certo? Então, mas a regra, não esqueçam, coação e obediência. Responde quem é autor da coação ou da ordem. Você que cumpriu o crime, a execução não responde. Agora, se for uma violação de dever militar, você não pode alegar essa coação. Letra B. O estado de necessidade pode excluir a culpabilidade ou o crime, a depender do caso, conforme previsto no CPM. Correto, pessoal. Por quê? Analise comigo. No CPM, nós temos dois estados de necessidade. Um é o exculpante, o outro é o justificante. O exculpante é quando envolve relações familiares, por exemplo, afeto. Eu cometo crime de deserção porque eu vou viajar para atender a necessidade urgente da minha família. Então, o que é que acontece? Eu vou salvar minha família, porque é um bem maior, e vou cometer um crime de deserção, que é menor. Certo? Então, o que é que acontece? Eu vou responder por esse crime de deserção? Não, porque eu estou em estado de necessidade. Então, nesse caso, exclui a culpabilidade. Entendeu? Então, essa é a forma de estado de necessidade que exclui a culpabilidade. Agora, o que é o estado de necessidade justificante? É aquele mesmo, igualzinho previsto no Código Penal. Por exemplo, tem um barco com duas pessoas e uma boia. O barco está afundando, o que é que eu vou fazer? O perigo não foi provocado por mim, era atual e não era razoável exigir o sacrifício da própria vida para dar vida para o outro. Então, eu vou, lei da natureza. Se eu matar ele e ficar com a boia, eu não vou responder por nada. Por quê? Porque eu estou amparado na estado de necessidade justificante. Entendeu? Então, são dois estados de necessidade que a gente tem no CPM. Um exclui a culpabilidade e o outro exclui a ilicitude do crime. Tá? Só lembrar, o da culpabilidade, o bem é maior. Entendeu? Então, por exemplo, ele cometeu o crime de deserção para salvar a família, os familiares. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, o bem foi maior. Então, não lembre. Aliás, lembre. O estado de necessidade que exclui a culpabilidade é o exculpante. Beleza? Então, tá aí. Então, tá correto. Vai depender do caso, como eu falei para vocês. Tem o exculpante e tem o justificante. Não esqueça, o exculpante é aquele que tem aquela questão do afeto familiar, tá certo? O afeto familiar, ou seja, como eu coloquei um exemplo aqui para vocês. O cara saiu do quartel, não falou para ninguém, mas foi salvar a família, tá certo? Então, ele não responde pela deserção porque o bem lá foi maior, entendeu? Então, o estado de necessidade exculpante vai excluir a culpabilidade dele. Então, show de bola. Letra C. Tendo em vista a supremacia de regras e princípios próprios ao direito penal, a embriaguez não é causa de exclusão de imputabilidade. É errado. Se for embriaguez proveniente de caso fortuito ou de força maior, então, nesse caso,
pode sim o cara ser isento de pena. Por exemplo, se você ficou embriagado pela embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior, o cara conseguiu colocar a bebida lá e você ficou bêbado, sem você perceber. Se você ficar inteiramente incapaz de entender a situação que você está fazendo, você é isento de pena. Agora, se mesmo que aquela embriaguez ela seja proveniente de um caso fortuito ou força maior, mas você tem um pouquinho de discernimento, você responde com a diminuição de pena, tá? Então, aqui a embriaguez pode ser, sim, causa de exclusão de imputabilidade penal, mas somente aquela proveniente de caso fortuito ou de força maior. Porque se você ficar embriagado para cometer um crime, ficar machão, aí é um agravante. Letra D. Em regra, são imputáveis penalmente apenas os maiores de 18 anos. Porém, excepcionalmente, podem responder por crime militar os menores, desde que se enquadrem nas hipóteses de equiparação a maiores. Pessoal, é errado, tá? O que acontece? Os menores, eles irão responder medidas educativas, tá? Eles vão responder pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tranquilo? Mesmo estando lá no CPM, dizendo que o cara que é menor, tá? 18 anos, ele responder pelo CPM, ele poderia ser preso, tá errado, ele não pode ser preso, tá, pessoal? Então, ele não pode, tranquilo? Então, não tem essa exceção. Se ele for menor de 18 anos, ele não pode ser aplicado o CPM nele. Ele vai responder pelo regulamento interno ali, né? Do colégio militar, por exemplo, aqueles alunos de colégio militar. Então, o que vai prevalecer aqui é o ECA. Está errado. Letra E. O agente que, em legítima defesa, excede culposamente os limites da necessidade, responde pelo fato, se este for punível a título de culpa. É o cara que se excede, né, na legítima defesa. Ainda que o excesso resulte de excusável surpresa ou perturbação de ânimo. Aí não. E foi que eu falei. Se o cara, tu deu um susto no cara, né? Chegou de surpresa, e o cara se excedeu ali na legítima defesa, aqui é o que a gente chama de excesso excusável. Excesso excusável. Esse excesso excusável, você não responde por nada, tá? Então, por exemplo, eu estou aqui em legítima defesa, só que eu me defendi, o cara me pegou na surpresa. Então, eu reagi na surpresa, com a surpresa, né, que ele chegou para mim, ou com perturbação de ânimo. Então, nesse caso, eu não respondo por esse excesso, é o excesso excusável, então eu não irei responder. Então, quando ele diz, ainda que o excesso resulte de excusável surpresa, está errado. Porque se o excesso ele resultar de uma surpresa ou de uma perturbação de ânimo, não vai responder, tá? Ele não responde. Eu já falei isso aqui numa aula, muito importante essa questão aqui. Beleza? Então, show de bola. Questão aí, gabarito da quinta questão. Questão correta aqui, deixa eu ver aqui. Vai ser letra B de bola. Ou seja, o estado de necessidade, ele pode excluir a culpabilidade, dependendo do caso. Ou ele pode excluir a antijuridicidade, dependendo do caso. Ok? Então, show de bola aí, gabarito dessa questão, letra B de bola. Então, não esqueça, pessoal, no excesso excusável, ele não responde, tá? Não responde. Que é aquele caso lá da surpresa, né? Você pega de surpresa. Bom? Sexta questão. Durante uma ação de patrulha efetivada pela polícia, o SD Monteiro e o Cabo Lombato avistam uma Ferrari e notam que o motorista é um garoto jovem. Pessoal, olha como é interessante essa questão. Aqui, eu tenho o SD Monteiro e o Cabo Lombato. O que foi que eles fizeram aqui, nessa questão aqui? Ó? O SD Monteiro lesionou essa pessoa aqui, C, que tinha sido abordada. Ele lesionou o cara. O Cabo Monteiro, que é policial, que tem um dever de proteção, viu e não fez nada. Ele viu e não fez nada. Como é que vai acontecer aqui? Os dois irão responder. Por quê? O SD Monteiro responde pela lesão, onde ele praticou na forma comissiva, ou seja, por meio de ação,
E o cabo Lombato, que viu ele praticando a ação e não fez nada, vai responder por omissão imprópria. Como assim, professor? Omissão imprópria? Omissão imprópria. Como assim por omissão imprópria? Porque é o seguinte, ó, responde por omissão imprópria quem tem o dever, né, tem a figura do garantidor, de agir quando ele vê alguma coisa errada e não age. Então, o cabo Lombato vai responder pelo quê? O cabo Lombato, na omissão imprópria, depende do resultado. Ou seja, se pela omissão do cabo Lombato foi gerada a lesão corporal, tá certo, rapaz? Então, o cabo Lombato vai responder por lesão corporal também, na forma de omissão imprópria. Então, na omissão imprópria, ela depende do resultado. Então, os dois irão responder, tá? Por esse crime. Só que o soldado na forma de ação e o cabo na forma de omissão imprópria. Ou seja, em concurso de agentes, responde nas mesmas penas. Então, por isso que o gabarito dessa questão é letra E, ó. O cabo Lobato praticou crime de lesão corporal por omissão, né? No caso aqui, omissão imprópria, certo? Beleza? Em concurso de agentes, com o SD Monteiro, que praticou o crime na forma omissiva. Então, os dois irão responder em concurso de agentes. Beleza? Porque eles estavam ali na abordagem, os dois. Beleza? Então, questãozinha boa, né? Questãozinha que exigiu um raciocínio aí. Muito interessante essa questão aqui. Então, tá aí, ó. Na omissão imprópria, depende do resultado. Ou seja, o cabo lombado não fez nada, responde também pela lesão corporal na forma omissiva. Porque ele tinha um dever de proteção e ele era policial também. Gabarito de letra E. E a sétima questão diz o seguinte: SD Calvino estava escalado para fazer vigilância do paiol de munição no seu quartel no dia 1º. No entanto, sem avisar, ele não compareceu ao quartel. Sobre o ocorrido, é correto afirmar que... Vamos lá. Será que ele cometeu crime de deserção especial? Não. Esse crime de deserção especial é quando você, pessoal, está escalado, por exemplo, para entrar numa aeronave ou num navio. E aí você não vai. Chega a hora da partida e você não vai. Tá? É o crime de deserção especial. E submissão também não é. Submissão é aquele crime, por exemplo, quando aquelas pessoas que são convocadas por serviço militar, as pessoas que são civis para se apresentar, e eles não vão. Ou eles se apresentam e deixam de ir no ato oficial. São aquelas pessoas que vão prestar o serviço militar obrigatório. Tá? Então tá errado. Não tem nada a ver com isso aqui, não. Omissão de vigilância também não é. Omissão de vigilância é quando você deixa surpreender-se pelo inimigo, ou seja, você é pego de surpresa pelo inimigo. Então, isso é crime de omissão de vigilância. Crime de abandono de posto também não é, pessoal, porque ele nem chegou a ir lá tirar o serviço, ele faltou. Então, nesse caso, ele responde aí somente pela transgressão militar. Beleza? Então, terminamos aí de resolver a prova do CFO da PM Rio de Janeiro, tá certo? As 7 questões de direito penal militar. Beleza? Espero que tenham gostado. E até a próxima, meus amigos. Foi de bola aí? Então tá aí, as questões muito parecidas com as questões que nós vamos cobrando aí no nosso curso. Quem não fez o nosso curso, aproveita que nós estamos com um curso excelente aí para a PMCE, exclusivo aí com todas as matérias, desse modelo aqui de resolução de questão. Beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima.